Bom dia, pessoal. Agradeço a presença de vocês e a gente dando sequência a mais uma apresentação. Hoje a gente vai falar de indutores de modo comum, ferrites e soluções, né? Quando a gente fala em indutores, ferrites, em modo comum, a gente fala em buscar opções, excelentes opções para ruído em modo comum, né? Então, por isso, nós também vamos falar um pouco de modo comum, ruído em modo comum, e depois também um pouco de ruído em modo diferencial, tá? E também vamos falar da ferramenta Red Expert. Bom, o mais importante, a ideia aqui é entender o que é um modo comum, um indutor modo comum e o que seria esse ruído, né? As perguntas vocês podem fazer, ao final a gente coleta e a gente vai respondendo, tá? Essa é uma apresentação, ela não é ao vivo, ela é gravada, ou seja, eu não vou ter como responder agora, mas fiquem à vontade de fazer as perguntas, será um prazer em retornar a vocês e eu me coloco à disposição também depois de entrar em contato com cada um para detalhar e tirar dúvidas. Vamos lá. Bom, quando a gente fala, começar por aplicação, já trazendo para casos práticos, a gente está vendo um driver, né, dois drivers diferentes, em que você vê diferentes momentos em que são utilizados o indutor de modo comum. Não tem jeito, um driver, ele gera muito ruído e ele não pode sofrer com ruídos externos, né? Imagina, eu já trabalhei em alguns casos em que a luminária era para área médica, menos ainda, então tem que ser muito rigoroso. Qualquer bobina, qualquer lâmpada que você vai utilizar, você vai encontrar pelo menos uma bobininha ali, um filtro em modo comum, né? A gente vai falar disso depois, mas eu posso considerar, por exemplo, dois cabos passando por um ferrite no cabo, já se comporta como indutor de modo comum. Né? Então aqui é um exemplo, LEDs, lâmpadas, né, fluorescentes, por exemplo, né, utilizam LEDs, olha aí onde estão os nossos filtros de modo comum, mas também diversas outras aplicações, como bateria, é, notebooks, enfim, hoje em dia quase tudo, porque hoje em dia tudo tem frequências mais altas, né? Foi-se a época que você utilizava em 60 Hz aplicações. Hoje em dia você utiliza onde você tem uma fonte chaveada, você tem ruído gerado por ela, tem ruído em modo comum, e aí vou precisar filtrar isso para devolver para a minha rede, né? Motores também muito ruidosos e muitas vezes você não sabe em que frequência você vai ser afetado. Então, o modo comum ele é uma maneira, junto com capacitores, de você pegar uma grande área, né? Aqui a gente visualiza, ó, logo na entrada, nesse motor, como também, às vezes ele está ali escondido, o pessoal chama ele de trafo, de filtro, mas na verdade há uma diferença grande na bobina, né? Enquanto a bobina do trafo você tem um rolamento primário e secundário, você utiliza o campo magnético ali para passar de uma bobina para outra e transformar as tensões. O modo comum ele não ele vem como se fosse em série, né? Com os seus dois o positivo e negativo, enfim, ali você está em série, ele simplesmente vai pegar todo aquele ruído que estiver passando por ali. Né? Então aqui não tem segredo, né? Aqui é uma fonte, veja, uma fonte de notebook, por exemplo, é comum você também ver, não sei se ele vai colocar, mas vocês estão visualizando essa fonte, você também tem um ferrite ali no final, né? Então ele tem tanto na entrada quanto na saída. Um conceito diferenciando os dois itens, quando você fala indutor de modo comum, é o seccional e o bifilar. Tipicamente, a gente vê no mercado dos dois. O seccional é o que a gente mais conhece porque ele é o mais visível. O bifilar, normalmente não, quase 100% dos casos, ele não é usado, por exemplo, numa aplicação em AC/DC, né, uma fonte, não seria usado em tensões mais altas, justamente por causa do distanciamento entre os fios, né, por isolamento. Né? Já o seccional, em que eu tenho as bobinas correndo separadas, eu consigo trabalhar muito melhor numa aplicação como uma fonte. Né? Já o bifilar, por ele estar junto, ele consegue ter a filtragem nesses dois casos, se foram um número de rolamentos parecidos, você vai ter a mesma filtragem em modo comum, a gente vai ver esse comparativo. Mas depois, quando eles correm juntos, a diferença
e do seccional para o bifilar, é que o filtro em modo diferencial ele é diferente. A curva seccional modo diferencial no seccional ela é maior do que a do bifilar. É interessante isso porque em um você realmente quer que ela seja maior, né? Na fonte, por exemplo, é interessante que ela seja maior, mas em dados você não quer que ela filtre o seu sinal, ou seja, você não quer que ela tenha um acréscimo em diferencial, você quer só que ela filtre em modo comum, tá bom? Legal. Bom, os tipos variam, aqui já tem até algumas evoluções, mas eu diria que pelas tensões e pela aplicação você já divide em bifilar e seccional, né, em dados, né, ou em dados, primeiramente seria dados ou para alimentação, né? Nessa primeira aqui do lado esquerdo, a gente tem ele PTH, já tem modelos SMDs, mas a grande maioria, 90%, é PTH, e você tem diversas séries, depois se for o caso a gente conversa sobre as séries, mas de acordo com as tensões, frequências, você tem variação de material, o que permite você pegar frequências mais altas. A gente tem, por exemplo, uma série que é de nanocristalino, que ela é mais cara, mas ela pega um broadband, ou seja, você não precisa utilizar dois modos comuns em série, né? É uma série muito interessante, principalmente para quem precisa de mais alta corrente também. E a gente tem também aqui do lado direito a parte para data, né? Para dados. E aí você pode ter PTH SMD, a boa parte, nesse caso, já ao contrário, a boa parte é SMD. Você tem desde 0,6 a 0,3 até tamanhos bem maiores, né? Depende da sua demanda de corrente também. As séries são diversas e nessas eu tenho seccional e bifilar. Pode ser que você tenha uma alimentação, por exemplo, de um USB, que ele vai ser só alimentação. Pode ser que seja interessante aí um seccional, né? Se você já tem um USB de comunicação, seria melhor só o bifilar, tá bom? Legal. Bom, então, mas é tão importante a gente entender como funciona o entorno modo comum, a gente entender os tipos de interferência, né? Modo comum. O modo comum, ele basicamente, ele é uma interferência assimétrica, né? E o que acontece? Ela vai entender o teu aparelho como um todo, o caminho, o seu fio como um todo para o terra, né? Então, para ele não tem positivo e negativo, não tem os referenciais dele do ruído, da fonte do ruído para o seu terra. Muitas vezes ele pode ter sido acoplado, ou seja, ele pode ter sido irradiado para o seu cabo e ele se transformou no modo comum, ele é um ruído em modo comum, ele acoplou no seu cabo, ele segue no fio até o final. Né? Até o terra. Esse é um grande perigo. Por isso que a gente utiliza um modo comum, então modo comum pegando duas linhas. A gente já vai falar sobre isso. E modo diferencial. Aqui o ruído em modo diferencial, ele normalmente ele pode ser um pico. Então ele vai vir na rede, e ele vai entrar e sair. Né? Então ele não vai buscar o terra nesse momento, ele vai só entrar e sair. É o mais comum, né? O que o pessoal normalmente conhece, mas também não é tão mais difícil, mas o bom é que o indutor de modo comum, o pessoal fala, eu quero um indutor de modo comum e eu quero um indutor de modo diferencial. Você vai encontrar o indutor de modo comum, ele também é um filtro em modo diferencial. Ele é um 2 em 1, então ele tem modo comum e modo diferencial no mesmo. Já uma bobina única, né, ele seria apenas diferencial. Ele não trabalharia como um modo comum. Fate bid, por exemplo. Tá bom? Legal. Então, o que isso quer dizer? Vamos explicar o que eu acabei de dizer. O modo diferencial, ele vai entrar no positivo, vai até o seu transformador, até o seu circuito, até o mais simples ali, e volta pelo neutro ali, um retorno. Enfim, positivo, negativo, enfim. Então, ele entra e ele é simétrico. Então, ele entra e sai. Beleza. Aqui, com um indutorzinho simples, você poderia matar aqui um ferrite, né, um capacitor, modo diferencial. Né? Agora, eu quero também pegar um modo comum disso aqui. Então, aí que tá. Então, aqui eu visualizo o modo comum, ele vai entrar pelo positivo e negativo ao mesmo tempo, soma,
até o fim, até chegar no terra, e dali ele desce, dali ele vai para o terra. O terra que eu estou dizendo não é o terra do seu circuito necessariamente, estou falando do terra da terra mesmo, ele está buscando o melhor caminho. Então, um bom aterramento, trilhas pequenas, são maneiras, já vamos falando em soluções, né, de você precaver que você não tenha tanto ruído em modo comum, né? Costumo dizer que a gente batalha tanto dentro do circuito, mas vai ver, tem um cabo gigante passando do lado de um grande gerador de ruído, né? Isso é um problema, tá? Bacana. Então, modo comum, propagando no mesmo tamanho, ao mesmo tempo. Aqui é uma outra maneira de dizer com que isso acontece, né? Aqui a gente já traz também para mostrar o modo diferencial, mas também mostra o comportamento dos capacitores aqui, isso é interessante. Vamos lá. Então, não tem segredo, o modo diferencial entra e sai e volta pelo circuito, né? Tá? Assim, ele é normalmente em frequências mais baixas, né? Muito bom. Já, como funciona então o ruído em modo comum? Ele vai se comportar realmente como passando por todo o seu circuito e buscando caminhos, nem que seja depois em algum momento, se você não tiver um bom terra, ele vai criar esse terra. Então ele vai entrar pelo seu circuito, porque o seu circuito ele já é melhor que o ar, né? Então, se ele tiver que passar um pouco pelo seu circuito e depois chegar no terra pelo ar, ele vai passar. Então, o culpado não é a essência do terra, o culpado é você não ter um aterramento e você estar pegando esse ruído. Muitas vezes você não tem como escolher, né? Você precisa ter o cabo maior, você precisa ter uma propagação maior, né? Depois a gente vai dar opções de soluções boas e baratas, logo trazendo para o entorno de modo comum. E claro, aqui a gente não está focando hoje em capacitores, mas capacitores também ajudam, porque há frequências que os capacitores não conseguem pegar e há frequências que os indutores não conseguem pegar. Então é uma mescla, né, de filtro. Legal. Bom, dando sequência então aqui, vamos lá. Então aqui, olha só que interessante. Aqui a gente entrou o switch, né, o transistor. Veja, a, ele está passando, ele está utilizando a carcaça do transistor para ser um bom caminho até o terra. Você colocou ali um dissipador, o seu transistor, e através desse dissipador de calor ali, ele chega bem até um terra, ele entende até que ali é uma boa referência como terra. Então, às vezes, por um caminho que a gente menos espera, tem uma fuga ali, né, de ruído, sendo um bom acoplamento, né, de terra. Outro ponto aqui são as capacitâncias parasitas, né, que nessa alta frequência ela vai se tornar um caminho excelente, né, para sua frequência. A VURT, além desses itens, ela tem um item que pode ser muito interessante aqui, que ela é uma película de dissipação de calor que pode ficar entre o seu dissipador e o seu transistor, o seu CI, né, em que ela é feita de ferrite. Ou seja, ela vai, tudo que quiser passar por ali, ela vai filtrar, ou seja, você vai atenuar nesse ponto sem deixar que ele propague com potência dentro do seu circuito, que pode ser uma excelente solução, tá? Muito bom. Legal. Bom, então aqui estão os terras, né, que a gente falou, acoplamento. E é sempre interessante que o modo comum acontece em frequências mais altas. Né? Aqui os dois, né, comparando os dois, modo diferencial e modo comum. É comum o modo diferencial ser acompanhado também com ruído em modo diferencial, tá? Muitas vezes está junto ali, ou ele pode acontecer em momentos diferentes. Legal. Bom, aqui é mais uma visualização do que a gente havia dito, né? Então, veja, um acoplamento que pode acontecer. Então, vamos colocar aqui o primeiro modo diferencial, né? Onde ele acontece ali. Ele corre por esse caminho, poderia ser o contrário, mas ele só fica ali nessa parte inicial ali. E já nosso amigo
em modo comum, aqui a setinha não está funcionando, mas enfim, ela vai correr e pode fugir pela carcaça, né? Veja, aqui do lado direito, nesse quadro, veja aqui do lado direito embaixo, a gente vê que ele entende que esse distanciamento entre essa face de dissipação de calor no nosso transistor e o dissipador é um excelente capacitor, né? E aí ele encara ali como um ótimo terra e pode passar o ruído por ali, tá? Aqui a animação aí só para visualização, mas fácil. Muito bom. Bom, opções, né? Então, uma opção inicialmente seria você colocar um indutor, né? Um indutor de modo comum. Aqui o que foi feito? Já dando falando um pouco mais do que a gente vai ver depois. São dois materiais. Então, esse primeiro aqui, o CMB, ele é feito de manganês zinco. Manganês zinco, ele reage muito bem nas mais baixas frequências, né? Lógico, aqui o que eu teria que respeitar? Primeiro, a minha corrente, seria o grande limitante, né? Então, qual a corrente que vai ter nessa minha entrada, né? E escolher o item. Eu vou mostrar depois uma ferramenta que é o Red Expert, em que a gente vai selecionar o item, mas para o final a gente menciona para a busca dos itens, tá? Então aqui pela corrente eu posso fazer esse filtro por lá e de acordo com a minha aplicação, qual a frequência que eu acredito que vai ter mais ruído e que eu preciso me precaver. Se eu estou falando uma área médica, por exemplo, a Anvisa, né, ela já determina quais são as frequências que eu tenho que me proteger. Então é nessas frequências que eu vou tomar atenção. É comum os nossos clientes nos procurar e perguntar, olha, eu não estou passando em determinada frequência. Eu pergunto, qual frequência que é? O cara fala, 10 mega. Em 10 mega eu tenho um ruído, então vamos pegar um item que se trabalha melhor ali em 10 mega, né? Eu estou mais em 800K, tá bom. Eu preciso mais em, sei lá, 250 mega também, vamos lá. A outra família é o níquel zinco. Níquel zinco, então, ele trabalha muito bem para as frequências mais altas, né? Então, a combinação dos dois aqui seria o ideal para eu pegar todo o range completo, né? Então, quando um começa a perder a característica indutiva dele, passar a ser um capacitor e perde a saturação, o outro entra e compensa e começa a fazer a atenuação completa, um range grande. Nossos filtros prontos, eles vêm com esses dois modelos dentro dele, justamente para eu ter essa filtragem. Outro detalhe, a gente tem uma outra série que não está aqui, que também é da mesma série CMB, mas é feito de nanocristalino. Essa série é como se fosse um mix dos dois, ele é feito de material diferenciado, não é mais ferrite, mas ele consegue pegar desde a mais baixa a mais alta frequência num único item, né? Também é uma opção. Lembrando que ele é um pouco mais caro que os outros, o CMB e o CMB Níquel Zinco. Então a gente precisa fazer uma verificação sempre de custo-benefício ali, o que você realmente precisa, tá? Lembrando, nós enviamos sempre a amostra grátis, é um prazer enviar a amostra grátis para vocês, inclusive temos kits que a gente pode depois disponibilizar para vocês aí, enfim, basta você me entrar em contato comigo. Legal. Vamos pegar uma placa aqui, uma CPU nesse caso aqui. CPU, tipicamente eu tenho um problema porque eu tenho clock, até peço desculpas agora que eu vi que ficou um em cima do outro, mas enfim, eu tenho os clocks, eu tenho data, ou seja, eu tenho os componentes de alta frequência, né? Ou seja, um SATA, um USB, um Ethernet, e eu tenho a fonte também. Então, se não bastasse, eu tenho várias frequências. Eu tenho 25 mega, tenho 480 mega e tenho a fonte, né? Que também depende do meu chaveador, mas é uma bela de uma atenuação, né? Aqui, peço só desculpas que deslocou a figura ali, ela me atrapalhou, mas depois, se for o caso, me avisem, eu volto aqui nisso aqui, a gente tira a dúvida, tá? Então, eu estaria falando aqui da CPU, estaria falando... Isso aqui é um mar de frequências. Imagina com cabo aqui correndo aqui por dentro, o quanto isso não é problemático, né? Então, a pergunta que se faz é por que você vai precisar usar um modo comum, né, um indutor de modo comum?
Bom, não tem muito o que dizer. Ele é mais caro que um ferrite SMD, porque um ferrite SMD ele é muito mais caro, né? Mas e ele ocupa um tamanho um pouco maior, se bem que 0603 é pequeno, né? Mas compensação, eu tenho alguns ganhos bons. Eu tenho, tirando que ele é um pouco mais caro, eu consigo atenuar ele em modo comum e modo diferencial. É uma segurança grande para o seu projeto. E quando eu falo que ele é mais caro, é mais caro que o Ferrite Bid. O Ferrite Bid é muito barato, mas ele é barato, ele é um indutor barato, né? E às vezes você prevê isso no seu projeto, independentemente se você vai precisar ou não, vale a pena prever esse espaço, porque é um espaço de um 0603, 005, que se você não for utilizar, não for necessário, depois você tira. Mas sem prever ele é bom. Principalmente pensando em sinais, né? Que são itens pequenos. Na fonte não se fala, né? Isso é essencial. Muito bom. As vantagens, a eficiência é muito melhor, ela tem alta corrente com alta indutância, né, e suporta, está perfeito para trabalhar em todo tipo de sinal, desde sinais mais rápidos, USB, CAN, como também sinais menores, né, onde você praticamente você não é um sinal, mas sim o ruído, que seria uma fonte, por exemplo. Né? Bom, vamos lá. Quando a gente fala, então, em modo comum, é, quer dizer, um indutor em modo comum, lembrando, ele é sempre um 2 em 1. Então aqui eu estou vendo como que ele propaga dentro dele, né? Então, o modo diferencial, primeiro, ele entra e ele volta. Então, o que acontece? Você tem ele corre em momentos diferentes e faz ali uma atenuação, um cancelamento entre eles no modo diferencial, né? Já o modo comum, não é bem assim que acontece, né? Você vai entrar, eles vão entrar no mesmo sentido, porque pela regra da mão direita você vai ter um campo dentro da sua bobina, né, dentro do ferrite, e ele vai ser transformado isso em calor. Ele vai ser, ele vai ser um ambiente perfeito para eu eliminar, ou na verdade eu não elimino o modo comum, nem o modo diferencial, eu atenuo, né? Eliminar 100% é muito difícil, né? Mas você consegue fazer uma atenuação de uma maneira que você não vai ter nenhum problema depois com esses níveis que vão acabar passando, tá? E caso você precise de mais, você pode colocar um outro item em outra frequência, um outro modelo, ou até mesmo dois, você soma essa atenuação, né? Em casos muito elevados. Eu tenho poucos clientes que usam dois, acontece, mas eu tenho mais clientes que usam dois de frequências diferentes, que às vezes é muito interessante. Tá bom? Legal. Bom, então ele Então, depende, né? O modo diferencial a gente depende da aplicação, ele vai ter uma atenuação no sinal, né? O modo diferencial. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falando em dados, né? Muito legal. Bom, essa aqui é uma animação, ela às vezes ela é sentimental. Deixa eu ver se eu vou conseguir pôr ela para rodar. Mas aqui ela mostra como funciona a variação do campo em cima do ferrite. Eu mudei aqui, deixa eu só ver, eu não vou conseguir mudar aqui. Infelizmente isso aqui eu não vou conseguir rodar. Mas essa aqui, deixa eu só ver uma coisa. É, a ideia aqui, qual que é? Como propaga, né, o campo, ele passa pela ferrite, né, que ele vai estar em volta do fio. A ideia qual que é? Ele vai se tornar como uma armadilha para o campo magnético, né? Ele vai concentrar o campo magnético e vai atenuando, né? Então aqui seria interessante só para a gente ver, mas a pena que essa animação ela resolveu não funcionar muito bem hoje. Mas seria uma alteração do campo, tá? E sentidos e como que isso se concentra em cima de um ferrite. Vamos lá. Bom, como funciona? Então, aqui eu tenho uma curva típica de um indutor,
né? Então, eu tenho a curva em modo comum, está lá em cima, e o comportamento da curva em modo comum, em modo diferencial, tá? Deixa eu só voltar aqui uma coisa. Aqui a gente está vendo, esse aqui eu já adianto que ele é uma curva de um indutor de modo bifilar, tá? Que eu sei por causa que a curva em modo diferencial ela está começando só aqui nos 10 mega, né? Essa aqui eu sei que é modo diferencial e olha só o que ele está falando. Ele está falando que ele tem um ruído nessa faixa, né? Então, perfeito. O modo comum está lá, atenuando bem, tranquilo, justamente na faixa que ele precisa. Só que ele também está dizendo o seguinte, que eu tenho um sinal, que o sinal é modo diferencial, ele tem positivo e negativo. Então, eu tenho que tomar um cuidado na escolha do meu modo comum, porque se ele tiver, como aqui a curva começa no 1 mega e não começa nos 10, ele começando aqui, eu começo a atenuar o meu sinal, né? Então eu tenho que tomar um cuidado muito grande aqui. Nesse caso, o ideal seria o modo bifilar. Bom, vamos então fazer um comparativo entre as duas, entre o indutor modo diferencial e modo comum, né? Então, a primeira coisa, aqui ele colocou, eles não compartilham o mesmo ferrite, tá? E aqui compartilham o mesmo ferrite, esse seria o primeiro. Aqui são dois indutores, né? Cada bobina aqui representa um indutor. Aqui é uma bobina única com dois, quer dizer, um ferrite único com duas bobinas. A primeira coisa é a atenuação em modo comum, é alta, né? Claro, é específico para isso. Já esse aqui é pequena, média ou quase não existe modo diferencial, né? A atenuação em modo diferencial depende. Aqui é médio, claro, ou grande. Aqui depende do modelo. Você pode ter um modelo com até atenuação em modo diferencial boa também, depende. Mas normalmente é média pequena, média baixa. Se a corrente depende passando na carga, né? Independe, né? E aqui depende do modelo, tá? A atenuação usada, baixa e alta, que ela causa no sinal, né? Tudo bem, depende também, porque aqui se for um modo diferencial, eu ainda vou ter um acréscimo modo diferencial. Então, depende, né? Agora aqui não, aqui é sempre alta porque eu sou só diferencial. Legal. Bom, vamos então, seguindo aqui. Então aqui a gente tem um caso, né, de modelos e medição, aquilo que a gente já mencionou, né? Então, o modo comum, entra pelos dois modos, filtra, segue. Tipicamente isso. O que a gente faz aqui? Primeiramente, para eu medir as impedâncias, né? Então, óbvio, isso vai depender da frequência, mas eu já tenho os parâmetros meus de indutância, eu aterro ele só para medir, isso aqui é só para aferição, né, e medição, eu aterro os dois polos e passo por ele como se fosse uma bobina única. E eu tenho valor de impedância, né? E depois, para modelo de impedância em modo diferencial, eu não circuito eles, eu deixo ele passar pela bobina e volto por ele. Então, eu tenho uma soma de modo para ver como seria o comportamento em modo diferencial. Na verdade, aqui ele só soma, ele só simula como que é o comportamento em uma curva e na outra, tá bom? Então, voltando aos quais são as vantagens e desvantagens de cada um, né? Então, eu tenho o seccional aqui do meu lado esquerdo e o bifilar do lado direito. A, a, a minha impedância, né, gerada pelo distanciamento entre os fios, ela é muito maior no seccional do que no bifilar. No bifilar, pela distância menor, ela é muito menor, né? Ela é muito melhor, vamos dizer assim. Lógico, depende da aplicação, né? Como eu havia mencionado lá no começo, seccional, tipicamente, você pode usar para uma aplicação em que você não se preocupa muito com o sinal, você se preocupa mais em atenuar mais em modo diferencial, não só ser um filtro em modo diferencial maior, né? Mas também um modo comum independe, aí você também quer filtrar ele. Já o bifilar é mais para dados, né? Eu não vou passar uma atenção muito grande nele, porque a isolação fica comprometida aqui,
e eu preciso que ele não pegue tanto no meu sinal, né? Eu quero proteger o sinal. Legal. Bom, vamos falar um pouco mais de cada um. Então, seccional é o que eles falam aqui, High Voltage Application, né? Então, eu tenho aplicações, aqui ele fala em 250 VAC, mas hoje em dia tem alguns modelos que, inclusive o ferrite, ele tem uma capa plástica e o isolamento dos fios é maior, ou seja, chega até 750 volts, tá? Então, depende da aplicação, depende do modelo. Tem alguns até trifásicos para ser utilizados, ou seja, a gente está falando em 2 fios, eu poderia ter 3 até 4, depende do modelo, tá? Bom, ele vai se comportar com modo diferencial e modo comum, né? Eles falam que 2 produtos em 1, né? Preferencialmente para fontes, é onde mais se usa mesmo, fontes. A gente vai ter alguns SMDs também pequenos, em que eu uso, por exemplo, é o que eu falei, eu quero fazer uma alimentação numa fonte, né, uma alimentação DC, mas com mais alta tensão. Então, aí eu já utilizaria também o seccional. Tem uma série que a gente vai ver logo mais que ele compara os dois. Bom, já o bifilar, ele já é mais voltado para dados, né? Então, aqui você vai ver... Opa, deixa eu voltar aqui. Apenas, acho que... então, aqui é a indutância, liquid inductance, né, ele é mais baixo, né? E aí ele é voltado para aplicações de tensões menores, mas focando onde eu não quero ter um filtro em modo diferencial, né? Ou se eu quero pouco, eu quero mais tarde, fora do meu sinal. Tipicamente um USB, uma CAN, enfim, aplicações as mais diversas possíveis. Eu tenho um cliente que ele usava isso para um sensor e ele tomava muito cuidado, além de tinha que ser um bifilar, mas ele também ficava muito atento no quanto de indutância e a resistência adicional que eu estava colocando, né? Por causa que isso poderia influenciar no sensor dele. Então é outro detalhe que precisa ser bem atento aí. Muito bom. Então, visualmente é fácil de ver, né? Um bifilar, estão os fios aqui correndo juntos, né? Eles se juntam e depois eles saem separados, mas eles correm juntos. Já o seccional não, ele está toda hora seccionado, né, dividido. Aqui a gente tem um modelo de uma curva dessa WESL, um seccional, o outro não. Esse aqui é o bifilar, né? Então tá aqui o bifilar. Olha só as curvas. Gravem bem, ó, ela começa aqui na faixa de 100, 200, em faixa de 300, ela começa em 300, tem um pico aqui em 10, tem um pico em 10, não, 10, não, em 20 mega, né, 20 mega, e aqui termina em 200, perfeito. Já o modo diferencial, ele começa aqui na faixa de entre 1 e pouco, entre 2 ali, e vai até os 200 aqui, beleza, mas essa é a curva. Quando eu mudo o modelo, vocês vão observar as mudanças aqui, e observem muito essa curva aqui, modo diferencial, e comparem com o modo comum. Olha só o que acontece. Então, o modelo é diferente, mudei aqui. A curva, lembra que começava lá na faixa de 1 e 2? Ó, agora começa já em 20 mega, em 2 mega ele já está lá com 30 de atenuação, né? E eu corro bem, ó, ele vai até mais alto e volta, né? Então, o comportamento dele é bem diferente. Já a curva dele aqui de modo comum é praticamente a mesma, é a mesma, não muda. Então, a curva modo comum não muda. O que vai mudar só nesse caso é o diferencial, tá? Então, agora vamos ver um comparativo das duas. Então, você tem aqui é o item olhado por baixo, né? Veja, os dois são SMDs, só que um é seccional, por isso que tem o S no final do part number, e esse aqui que é bifilar não tem o S, né, de seccional. Então, as curvas em modo comum deles são muito parecidas, muito parecidas. Já a curva em modo diferencial é muito diferente. Começa em momentos bem diferentes. Aqui eu começo lá embaixo, na faixa de 1 ou 2 mega, que eu começo já no 30 mega. Então, se o meu sinal, nesse caso, tiver em 10 mega, por exemplo, eu nem sou afetado nesse modelo. Já no modo
seccionado, ele é afetado. Ah, então o bifilar é melhor? Depende da sua tensão, depende de como você vai trabalhar, depende com a sua aplicação mesmo, né? Tipicamente, onde eu utilizaria esse cara, o que tem o S, numa fonte, né? Como eu falei, uma fonte DC, por exemplo, tá bom? Legal. Vamos falar diferença entre comando choke e ferrite. Quando o pessoal fala em ferrite, colocar ferrite no carro, o pessoal torce o olho porque é uma solução mais cara, mas às vezes não tem chance, você não tem como utilizar um modo comum que o seu projeto já está feito, ou você precisa pegar mais de 2, 3, 4 fios, você tem uma solução em que você não dava para prever no modo comum, então o ferrite é uma boa opção, né? O ferrite, ele vai ter exatamente o mesmo comportamento de um indutor de modo comum. Se você visualizar aqui, ó, na figura, quando coloco um ferrite, a Volt tem diversos modelos de ferrites materiais para frequências diferentes, você está simulando uma volta, né? Uma passada pelo ferrite. Então, é como se ele entrasse dentro do ferrite aqui do lado direito e saísse, né? Um bifilar, né? Quantas voltas eu posso dar no ferrite? A gente recomenda até 2, no máximo 3, porque depende do momento que você vai passar pelo ferrite, ele acaba perdendo a característica dele de atenuação na frequência desejada, tá? Então isso é interessante. Depois, se vocês tiverem dúvidas quando utilizar ferrite, usar o modo comum, me avisem. De modo geral, eu sempre recomendo, se é possível, utilizar o modo comum, que o custo-benefício é melhor, a atenuação dele é melhor, e você tem um projeto mais limpo, né? Mas com atenuação muito boa, tá? E o custo é compatível, se é que não é mais barato. Muito bom. Aqui eu já respondi a pergunta, né? Eu dei um spoiler aqui. Se o Snapfit é um modo comum? Sim, ele é. Ele funciona igualzinho como se fosse um bifilar, né? Imagina esses dois fios aqui, o azul e o vermelho, entrando aqui, ó, poderia ser o azul e o vermelho e dando as voltas nele, tá? Então, justamente como ele pode se comportar, né? Tá? Ou ambos irão também pegar o modo comum, né? E lembrando, também vai se comportar como um modo diferencial também. Tá? Bom, aqui um pouco mais do que a gente falou, né? Se fosse eu representar o modo diferencial, seria essa ideia, você pegando um único fio e passando pelo ferrite, tá? Você pega os dois fios, passando pelo ferrite, como está aqui, você tem ele modo comum também, tá? Seria uma representação do que é diferencial modo comum. Se você quer fazer um teste no seu circuito, saber se o ruído é modo comum ou modo diferencial, você pode fazer isso, né? Pega um fio separado, faz as voltas e vê o que atenua. Depois pega os dois juntos, passa pelo ferrite e vê o que acontece. Eu diria que aqui você vai ter sempre o 2 em 1, né, passando os dois fios, né, e aqui você só vai pegar o modo diferencial. Importante lembrar que quando você faz a atenuação, quando você tem quando você tem o ferrite, o cabo passando por dentro do ferrite, não exagere o número de voltas, né? Senão você pode acabar perdendo ali o próprio ruído. Uma maneira interessante, você no seu projeto, você quer ver se vai precisar ter um indutor modo comum, você coloca o ferrite ali, vê se atenua. Se atenua, provavelmente você pode seguir colocando indutores modo comum, que é para onde você tem que caminhar mesmo, né? Você consegue testar isso sem ter que mexer no circuito ainda, tá? Legal. Então o pessoal até pergunta onde colocar o filtro, né? Se eu for agora falando especificamente de ferrites. Olha, quanto mais perto da onde é gerado o ruído, melhor, porque se você coloca só perto da sua aplicação, você vai estar se protegendo. Só que ele pode acoplar no cabo, ele pode continuar propagando do cabo, virar uma antena e propagar mais para frente. Então, elimina ali que, às vezes, você eliminando perto de quem gera, você vai estar protegendo não só ele direto, mas outras aplicações em volta. Tá? Então, essa é a dica. Faça sempre mais próximo da sua aplicação. Mesma coisa se serve
para indutor de modo comum, tá? Legal, vamos pegar um caso aqui, USB, e vamos testar. A gente tem isso aqui foi um caso real, né? Depois foi transformado aqui, né, para visualização. Então eu tinha a seguinte característica. Deixa eu voltar aqui. Bom, nessa primeira, nesse primeiro ponto aqui, é como ele sai do nosso do nosso produto, né? Sai limpinho ali. Só que ele pega o cabo e esse cabo ele acopla um monte de ruído. Aqui no caso a gente agregou, nesse caso aqui eu coloquei um ruidoso, né, para simular. O que aconteceu? Eu antes do modo comum eu tenho esse distúrbio, né? Então veja, as consequências começaram a sair ali do que saiu bonitinho aqui lá atrás. Eu coloquei o modo, depois eu medi depois o modo comum e vi que realmente ele começou a filtrar. Veja, ele não eliminou, né? Mas melhorou muito, você evita muitos erros, muito retransmissão de dados, né? Aqui só determinando um pouco a taxa de erro, né? Ó, como caiu antes e depois do modo comum. Lógico, eu aumentei a minha atenuação e você pode ir vendo, de acordo com os modelos, você vai ter diferentes tipos de atenuações. Então, com baixa distorção do sinal, né? Então, olha aqui, ó, 0.2, nada como escolher um item com um filtro em modo comum. Aqui foi utilizado um ferrite só, 2 ferrites SMD. E aqui foi usado um indutor de modo comum, tá? Então, veja, eu não só não filtrei, como piorei. Aqui era o antes e depois quando eu coloquei 2 ferrites, eu piorei, porque além de tudo eu aumentei a atenuação modo diferencial, o que vai me atrapalhar muito o sinal. Então aumentei a taxa de erro. Então necessariamente você tem que escolher muito bem o item a ser colocado e de preferência o modo comum para você não ter esse tipo de problema, né? Veja que aqui caiu para 0.2, quase indetectável o ruído, tá? Bom, eu havia mencionado, então, as faixas e os modelos são diferentes, modo comum são diferentes, isso serve para qualquer linha, né? Então, aqui eu tenho o modo comum, esse aqui é o manganezinco, esse aqui é o níquel-zinco. Então, veja, esse daqui, ele vai atuar mais nas mais baixas frequências, e esse aqui nas mais altas. Eu te diria que esse aqui, ele cobre praticamente onde está a maior parte dos ruídos, né, de 1 a 10. Mas, depois ele continua com a curva para a direita, o de manganezinho, que a gente só chama de CMB. Mas o CMB níquel zinco, ele vai ficar mais forte nessa faixa aqui, nas mais altas. Tá bom? Só um outro detalhe, como eu mencionei, hoje tem o nanocristalino, que ele consegue pegar desde as mais baixas, até mais baixas que o CMB, e vem até as mais altas, um único item, tá? Então depende da série que você queira. Falando um pouco de série, agora falando já mais voltado para a linha de dados, a gente vai ter as séries, só que são várias séries, mas são as principais. Essa primeira, ela é a que tem a tamanhos standard, né? Aquele 0603, 0805, até 1210, até um pouco maior. São pequenos, baratos, altamente recomendado. Para USB, nem se fale, tem um monte de cliente que tinha grandes problemas em cima do USB, começou a utilizar, zerou. Se você tem uma aplicação com uma balança ou área médica, telecom, você tem muito ruído, né? E as normas de aferição são altas. Não custa nada para ver um USB desse. Ele elimina 100% o ruído ali. Lógico, para as frequências mais baixas, né? Depois eu vou ter... aí depende dos modelos, né? Que eu não vou ficar detalhando, mas ó, pelas aplicações você vê, ó, tem multilinha, isso aqui para até 4 linhas, PCI, VCC, assim, esse aqui ele já tem as soluções com seccional e bifilar, né? Justamente para potências maiores, para alimentação ou alimentação em VCC, né? Ou também em dados. 3 linhas, depende da sua aplicação, tá? No Red Expert a gente vai mostrar um pouco melhor isso. Bom, qual a limitação da corrente? Isso vai depender da temperatura, mas
Eu diria assim que quando a gente vai ver mais para frente, você tem um range enorme de correntes, né? Lembrando, os bifilares e seccionais mudam, né? Aqui está dando um exemplo, ele pegou um modo comum, não sei se são obrigados a saber, mas SL3HV. Embora seja high voltage, ele não, esses SMDs não são feitos para tensões AC, por exemplo, 230 volts, ou até DC, mas tensões muito altas, tá? Você põe em risco justamente a isolação entre os fios. E tipicamente o pessoal me pergunta frequentemente se pode ser usado o indutor de modo comum como um choque comum, né, para potência. Não, não pode. Ele satura. Ele, ele não serve para ser utilizado como indutor comum, tá? Ele é somente para atenuação mesmo, tá bom? E nem para aplicações como o CPI, que utiliza duas bobinas iguais, também não. Para isso tem núcleos diferentes, né? Uma coisa é você atenuar, outra coisa é você armazenar, né, para potência, tá? Legal. Vamos falar agora então do Red Expert, já estamos acabando já a nossa apresentação. Eu sempre gosto de falar muito dessa aplicação porque ela permite a gente fazer algumas, vamos falar mesmo, como brincadeiras mesmo, né? O Red Expert, quando você procura, se você digitar no YouTube, por exemplo, deixa eu pegar uma nova tela aqui, se você digitar Red Expert, ele vai ser uma das primeiras páginas a serem buscadas, tá? Eita, ótimo. Ele já subiu ali, mas eu vou digitar aqui, ó. Vou aqui no meu. Isso aqui é como se fosse o Google, tá? Red Expert. Essa é uma ferramenta aberta. Ó, eu digitei Red Expert no Google, ele apareceu com a primeira, tá? A primeira, a segunda, a terceira que já é outra coisa. Gestão, nem sei o que é isso. Bom, clicou nele, muito simples, ele já vai abrir diretamente a página para você baixar. Baixar não, para você se cadastrar, tá? Deixa ele subir ali, legal. Bom, aqui eu já estou cadastrado, já tenho meu usuário, tá? Ele tem diversas línguas, não temos português, mas tem espanhol também, caso queira. Eu vou deixar ele maior aqui só para a gente visualizar. Qual que é a ideia? Você tem um caso prático, né? Então, eu posso fazer uma busca de um indutor de modo comum. Antes, rapidamente, só mostrar para vocês, não só indutor de modo comum, tá? Ó, aqui eu tenho onde eu vou trabalhar os de potência, os de dados. Eu tenho as mantas, aquela manta que eu falei lá para colocar entre o transformador e o dissipador. Filtros prontos também. Indutor de potência, PFC choke, flyback, varistor. Aqui você vai encontrar quase tudo da área dos passivos da VURT, né? O RF, sinais, filtros e capacitores também, tá? Depois a gente pode pensar em fazer um especial sobre filtros, optoacopladores, enfim, basta você clicar numa família dessa e fazer a busca. O que eu vou trabalhar hoje aqui? Eu vou trabalhar, primeiramente, na busca de um indutor de modo comum para potência. Então, entrei aqui, vou dar uma olhada. Eu lembro recentemente, um cliente ele me procurou, ele falou, olha, Fábio, eu tenho uma aplicação em Driver, eu queria achar os melhores itens possíveis para ele, de acordo com a minha corrente. O que eu faço? Então aqui eu cliquei aqui em System, deixa ele só carregar aqui, leva um tempinho ainda. O que ele vai me permitir fazer? Fazer a procura dos itens, aqui ele vai me trazer um filtro, tá? Então, o que ele já entendeu? Como ele já deixou essa busca aqui, ele já fez um filtro, ele achou os 100 melhores itens para 15 dBs em 250 MB, tá? O que eu vou mostrar aqui antes de mais nada? Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, long distance. Então, se eu fosse procurar um item, um modo comum para linhas de comunicação maior, né?
esse aqui seria para sinais, né, USB. Nesse caso, eu já entrei para falar de fonte. Então, eu tenho que vir aqui, ó, em Supply Voltage. O que, que ele vai supor? Ele vai supor que a minha aplicação ela tem uma demanda de 10, deixa eu voltar aqui. Ele vai entender, subentender, que a minha carga de entrada é 10 e a minha carga de saída também é 10, né? Por que, que ele está fazendo isso? Por que, que ele me traz isso? Só abrir ele aqui. Está um pouco lento aqui ainda. Deixa eu voltar o zoom aqui para vocês verem. Então, a minha carga de entrada ele entende como 10 e a de saída 10. Como é fonte, eu prevejo em torno de 10, tá? Mas, eu tenho uma aplicação que realmente não é 10, é 15, 20. A carga ela vai mudar de acordo com a frequência. Então, a gente supõe um 10 para a gente ter um parâmetro inicial, tá? É mais para você ter uma ideia para qual que seria a aplicação, os melhores itens. Bom, ele me trouxe aqui várias séries, eu posso continuar falando filtro. Assim, 15 dBs, 250. Quer saber? Eu preciso de mais, eu preciso de 20 dBs nessa frequência, display. Continua tendo muito item ali. Ele agora diminuiu para 58. Cada item que eu vejo aqui, eu posso depois clicar, ver o datasheet, mas o mais interessante, eu posso comparar. Eu vou fazer mais ainda, eu vou subir isso aqui para 25 dBs. Eu realmente ter que atenuar mais ainda, 25 dBs. Eu acredito que 30 daria, mas vamos ver. Nessa frequência, tá? Então eu pedi uma atenuação, só para mostrar para vocês aqui. Ó, eu pedi uma atenuação nessa frequência. Se eu mudar a frequência aqui, ele vai me mudar também os itens mais recomendados. Ó, ele já me trouxe 9. Agora, eu quero que ele tenha uma corrente mínima de 4 amperes. Eu só estou simulando um caso qualquer aqui, no mínimo 4 amperes. Legal. Ele me trouxe esses itens aqui. Legal. O bom é que ele me trouxe 3 famílias diferentes. Eu vou comparar elas. Então, eu consigo só selecionar, como eu estou fazendo aqui, tá? Como também consigo arrastar o item para cá. Selecionando eles aqui. Pegar esse cara aqui para arrastar. Nem sempre ele permite que eu arraste. Porque, como é online, às vezes depende da rede que você está. Ótimo, agora sim. Legal. Então, os 4 aí. Não. Bom, olha só que legal. Então, agora estão os 4 aqui. Eu consigo ver o comparativo deles. Esse último que ele trouxe, inclusive eu estou vendo ali, é 3XL. Ele tem 3, ele não é bifilar, tá? Mas serve só para a gente comparar. Ó, as curvas, para a gente entender os itens. Lembra que eu falei, ó, níquel zinco, trabalha na mais alta. Nano cristalino, na mais baixa, né? E ó, aqui, por exemplo, é uma variação indesejada. Tá vendo? Aqui ele está sofrendo muito, já está tendo um comportamento capacitivo. Então, se o seu item for para até 10 mega, perfeito. Vai até, ó, eu andando aqui, eu tô vendo, ó, 340, né? Perfeito, tá legal. Esse daqui, eu vou até tirar ele daqui, ele não tem a característica porque ele já está caindo, ele é 3 fases. Minha aplicação seria 2. Aí agora ficam só essas 3 aqui. Bom, não porque ele ainda está selecionado lá em cima. Mas eu posso pedir para ele tirar esse cara. Pronto, tirei. Então eu estou agora visualizando realmente somente os 3, né? Então os comportamentos diferentes. Isso é muito legal. Você fez essa pesquisa, você tem um outro engenheiro, você quer compartilhar isso com alguém, você pode vir aqui em Share, só ele fechar aqui.
Tá. Eu posso então fazer o seguinte, eu posso simplesmente pegar essa lista do que eu fiz aqui de seleção e posso compartilhar com alguém. Então eu posso vir aqui, ó, share, e posso mandar para alguém. Mesmo que a pessoa nunca tenha acessado o Red Expert, ela vai ter o acesso direto ali. Se ela fizer o link, ela vai ter mais acesso, né? Mas aqui ela já vai ter todo acesso. Eu poderia colocar aqui o meu e-mail, por exemplo, fábio.costa, we-online.com. Né? Mando para o Fábio. Ó, Fábio, achei esses itens. Você pode mandar a amostra? Perfeito. Lembrando, a gente manda a amostra gratuita, né? Então, me manda 5 de cada para fazer um teste. Perfeito. Eu vou para o laboratório, eu gostaria de selecionar esses indutores. Excelente. Modo comum, gostaria de selecionar esses modo comuns. Mando. Não tem problema, a gente manda aqui, manda. Depois, se precisar do kit, também a gente estuda a possibilidade, tá? Muito bom. Olha só os parâmetros que ele vai me trazer a mais aqui, ó. Além do datasheet, né? Então, se eu quiser ver o datasheet desse cara aqui, ó, eu clico nele, ele já me carrega, né? Já vou direto para o datasheet. Eu posso já, ó, tá aqui selecionado, bonitinho, é esse cara que eu preciso, tá? Como também, deixa eu voltar nele aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá, eu quero só sair do datasheet. Tá. F11. Muito bom. Só fazer um. Aqui. Muito bom. Então, abri o datasheet, né? E aqui eu posso comparar, por exemplo, quantas linhas, posso ver as temperaturas, PTH, SMD, poderia fazer vários filtros, certificados que ele já tem, as dimensões, às vezes pode ser importante a gente comparar as dimensões, né? Eu sei que esse cara aqui, por exemplo, pelo tamanho, olha que interessante, é um XS. Ele é pequeno, ele não é um item grande não, é um item pequeno. Então ele é um tamanho XS, puxa vida, ele é bem pequeno mesmo. E com essa atenuação toda, né? 15 por 7 milímetros, ele é bem pequeno. Para um indutor de modo comum, para dados, legal. Então aqui, lembrando, eu estou em Power, né? Eu quero voltar aqui, que eu quero fazer o seguinte, quero fazer a busca. Agora, bom, poderia fazer por outros caminhos aqui, o EMI Filter também. Ó, indutores aqui para cabo, né? Mas eu vou voltar aqui, então eu vou aqui no Fast Easy, vou fazer só mais uma busca aqui, só para a gente brincar com outra coisa, fazer uma busca de... É a mesma coisa, só que as séries são diferentes, essas aqui já são para dados, como o choco para dados, low voltage, ele até faz questão de selecionar ali, tem os 109 possibilidades antes de fazer o filtro, vou clicar aqui, já cliquei, só ter um pouco de paciência aí, muito bom. Ó, então aqui eu tenho o mesmo detalhe, só que eu poderia usar eles aqui para VCC, mas eu quero usar agora para dados, né? Então subir a minha característica de atenuação, peraí, subir lá para... Então ele mudou aqui para 50. Poderia ser usar outra carga de atenuação? Sim, eu posso vir aqui o use define e eu coloco do jeito que eu quiser, tá? Então, nessas características de atenuação de 15 dB em 250 MB, são esses itens que ele me recomendou. Eu quero colocar 25, nem sei se tem, vamos ver. 250 MB, tem também, 37. Opa, se tem 8 itens. Agora eu quero, ele é bifilar, excelente. Deixa eu ver se ele teria algum seccionado aqui. Não, só bifilar mesmo. Eu quero que ele tenha uma característica de corrente um pouco maior. Eu quero que ele tenha a partir de 250 mili.
Legal. Trouxe 2 itens possíveis. Agora eu quero comparar. São 2 itens, acredito que são no mesmo tamanho, ó, 18, 12. Fábio, quero a amostra. Pum, mesma coisa. Só me avisa, manda a amostra. Ó, e aqui você já pode comparar, já tem as curvas dele, né? Tá? Muito bom. Gente, lembrando, isso aqui basta você me avisar, compartilhar, pedir amostra. O Red Expert é aberto, gratuito, para você fazer a pesquisa. Se tiver qualquer dúvida, me avise. Vai ser um prazer poder te auxiliar, tá? Aqui eu começo a me despedir realmente. O meu contato está aí, esse é meu celular. Fique à vontade em me entrar em contato também pelo WhatsApp. Esse é o meu e-mail, né? Me procure também nas redes sociais, pode procurar através desse e-mail também no LinkedIn, estou lá disponível para apoiar também. Nosso site. Lembrando, nós enviamos amostras gratuitas de toda a nossa linha de produtos, tá? A Vurt, por ser uma empresa alemã, uma das maiores fabricantes de passivos do mundo. O nosso estoque é enorme, fácil, não tem quantidade mínima. Ah, eu gostaria de fazer um teste antes. Não tem problema, enviamos a amostra mesmo, tá bom? Gente, eu agradeço, obrigado pela presença de vocês e fiquem à vontade em depois nos enviar as perguntas que possam surgir, tá bom? Um grande abraço e aqui eu me despeço. Abraço. Tchau, tchau.